Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andari Tópico Show, o blog Santo Nove. Você, pai, mãe, curioso, educação, aluno, aluna, professor, professora. Sejam aí todos muito bem-vindos e bem-vindas nesse dia 28 de dezembro de 2022. O ano está acabando, passou rapidinho, né? Então não fique protelando, né? Aquilo que você deseja fazer, que você consiga realizar em 2023. Dito isso aí, meu amigo, minha amiga, deixa eu mandar um grande beijo para a minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho. Mano, o papai te ama de montão. Né? Eu falo ao vivo, em definitivo, da cidade americana, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Dito isso aí, meu amigo, minha amiga, perguntas inusitadas chegam no nosso canal. Nós falamos sobre, basicamente, vários tipos de assunto, né? E o futebol não seria diferente, né? Eu sou um ponte pretano. Gosto muito da macaquinha querida, amor da minha vida, sou louco por você. Morde eles, macaca. Au! Então estamos aí disputando a Série B da segunda divisão do Paulista. Tá tudo certo, tá tudo bom. O importante, meu amigo, minha amiga, é torcer. O torcedor é um ser que tem que ser estudado, né? E o ponte pretano mais ainda. Dizem que o corintiano é sofredor, não sei não, hein? Brincadeiras à parte, uma pergunta que surgiu agora no nosso canal é a seguinte: professor João Maria Andari Tópico, o que o senhor acha? Veja só, olha só, não sei se eu tô à altura, mas a gente tá aí dando nossas cacetadas. O que o senhor acha de um treinador estrangeiro na seleção brasileira, depois da eliminação da Copa aí de 2022 e depois que o Tite saiu da seleção? Bem, meus amigos, minhas amigas, no Brasil, o brasileiro médio, não é, tem uma porcentagem que só acompanha a seleção em Copa do Mundo ou nas eliminatórias, enfim. Eu gosto de futebol, tá certo? Gosto de observar o jogo de futebol. Gosto de apreciar o futebol, tá certo? E por causa dessa questão, o Brasil, ele conquistou 5 títulos mundiais com treinadores brasileiros, ponto. Então, no Brasil, temos que fazer esse recorte, tá certo? No Brasil, temos bons técnicos, só que tem um detalhe. O comportamento humano, ele é cheio de nuances e variáveis que você, meu amigo e minha amiga, não tem acesso. Eu vou refrescar a memória das pessoas que acompanham meu trabalho. Vocês lembram do Muricy Ramalho? Eu queria que ele fosse para a seleção. Mas por que eu queria? Porque nós temos que ter um técnico que faz e fez trabalhos relevantes. Tá certo? Então, ele conversou com a CBF, com os dirigentes lá, e não aceitou. Por que será que ele não aceitou, né? Essa é a pergunta. Ele não aceitou por algum motivo, que eu não sei, e muitos não sabem. Mas a gente só deduz. Então, meu amigo e minha amiga, ser técnico da seleção é o que aparece para a mídia. Mas o que você vai fazer lá dentro? Será que você vai ter sua voz própria ou não? O mundo é feito de conchavos. A gente tem que deixar de ser inocente. Eu tenho que fazer esse recorte antes de falar o que eu acho. Então, os empresários dos jogadores de futebol chegaram no nível que eles compram consciências também, meu amigo. Um jogador que é convocado para a seleção brasileira, o passe dele será que aumenta ou não? Aumenta. E essa questão de jogadores estrangeiros, o que você acha, João Maria? Jogadores brasileiros que jogam no estrangeiro. Olha só. Pouco me importa se o brasileiro joga lá fora ou joga aqui dentro. Eu quero que ele seja o melhor na posição. Só que convencionou-se, é muito fácil. Eu chego aqui, eu vou fazer uma seleção com quem joga lá fora e não vou ser questionado. Por quê? Fica conveniente.
Mas quantos jogadores bons que estão aqui que poderiam fazer a diferença na seleção brasileira? Por quê? Copa do Mundo são 7 jogos, se você for até o final. Então 7 jogos são poucos jogos, correto? O mais difícil é se classificar. Agora, na próxima Copa, a América do Sul terá 8 vagas e mais uma da repescagem, meu Deus! Se não me engano, são 13 seleções aqui na Latinoamérica. 13 seleções aqui na América do Sul. Dessas 13 seleções, nós temos 8 vagas e meia. Porque vai ter uma vaga que você vai ter que disputar com a Oceania. Com a Austrália. Então, totalizam aí 9 vagas. Então, muito provavelmente, pode acontecer, pode, né? Muito provavelmente o Brasil estará na próxima Copa do Mundo. Pode acontecer, né? Que não esteja, mas enfim, se for tudo normal, o Brasil pode estar na próxima Copa do Mundo. Então, há influências externas e internas dentro. Tem muita gente ganhando com jogador de futebol com indicações. Isso é um fato. Um outro ponto importante que eu gostaria de pontuar aqui, o Neymar, você pode pensar o que você quiser do Neymar. O Neymar é o melhor jogador brasileiro em atividade, acabou, não tem conversa. Você pode não gostar do cara por causa de... Eu não quero saber se ele pinta o cabelo de amarelo, de vermelho. Pra mim pouco importa, a bola que ele joga eu gosto. Eu gosto de futebol. Agora, tem uns chatildos por aí, umas chatildas, né? Que fica olhando lá que ele votou em 100. Eu não me importo com isso aí. Eu quero saber do que faz em campo. Você vai no médico, ele pode salvar a sua vida. Você vai se preocupar em quem ele votou? Ah, não dá, né, meu amigo? Ele vai te salvar a sua vida. O sangue que você está levando no hospital lá, você está quase morrendo. Você vai ficar se preocupando com quem? Você não vai se preocupar com isso. Por quê? Você tem que ser objetivo, prático. Tá certo? Então, dentro desse escopo aí, nós observamos que se o treinador de futebol tiver a liberdade mesmo de escolher e montar uma seleção e não escolher a seleção e não deixar de lado a seleção de base, tá certo? Para mim pouco importa estrangeiro ou não. Mas se for realmente escolher um treinador estrangeiro, você tem o Ancelotti do Real Madrid, ganhou o título da Champions League e tal. Ganhar títulos assim, a pessoa ganhou títulos, beleza. Mas o trabalho do Ancelotti, no meu ponto de vista, o Pep Guardiola, no meu ponto de vista, porque eu entendo de futebol, é melhor. Agora tem as conquistas, tem os rankings aí, vocês ficam com os rankings aí. Eu tô falando aqui o que eu acho. Beleza? Uma outra questão é que se for escolher, eu não tenho preconceito com treinador estrangeiro, mas nós ganhamos 5 títulos com os treinadores brasileiros. Só que a CBF tá aparelhada, meus amigos. O treinador não vai fazer o que ele quer fazer ali. E uma outra questão é que o Brasil é pentacampeão. Nós temos que levar os melhores em cada posição. Não dá para admitir, esse é um erro que o Tite cometeu, tá certo? De ficar improvisando. Nós somos futebol brasileiro, pô. Os melhores em cada posição. Ah, vamos fazer um arranjo aqui, todo mundo... Sabe aquele profissional que faz tudo? De tudo um pouco? Você acredita nisso? Você pode ser um quebra-galho aqui, um quebra-galho aqui, mas eu não quero quebra-galho. Eu quero melhor na posição, mas dentro de um jogo de futebol você tem que ter a noção do campo inteiro, é lógico. Você tem que ter uma noção das laterais, do meio de campo, é lógico. Do posicionamento, isso é lógico. Mas você tem que ser habilidoso em alguma coisa, pô. Fazer um monte de coisa meia boca eu não quero. É a seleção brasileira. Não é a seleção da rebimboca da parafuseira do raio que o parta. Se for vir um estrangeiro, que venha um português. Falar nossa língua é Patrício. Aí sim. Aí tá tudo certo. Por quê?
brasileiros já dirigiram a seleção de Portugal. Aí tá tudo certo. Nós somos co-irmãos, para mim tá tudo certo. E dentro desse critério, no meu entendimento, a bola da vez é o técnico do Palmeiras. O Abel Ferreira, se não me engano, né? Ele tá fazendo um ótimo trabalho aqui no Brasil. Cara novo, conhece o futebol brasileiro, tem uma leitura interessante de futebol, me agrada muito. Ele recuperou jogadores aí que estavam desprestigiados, meus amigos. E esse é um dos trabalhos de um técnico de futebol. Se ele tiver o apoio necessário, ele pode. É um cara jovem, por que não dá chance para um cara novo? Que está começando. Tá certo? Com todo respeito ao Ancelotti, com todo respeito ao Pepe Guardiola que tem por aí, tá certo? O José Mourinho, que é um grande técnico também, no meu entendimento, é um grande técnico. Mas eu acho que o Abel Braga merece aí, ao longo desses 3 anos que ele fez com o Palmeiras, meu Deus, mudou de patamar o Palmeiras. Só faltou o Mundial, desculpa aí, palmeirense. Mas o meu entendimento aí, o nome da vez aí poderia ser esse técnico do Palmeiras. É português, tem uma visão boa de futebol. Você vê o que o Rony tá jogando. Agora você imagina o técnico da seleção brasileira se convoca o Rony. Mas o Rony do Palmeiras, por quê? Nós ficamos bitolados que tem que ser um jogador estrangeiro. Eu não quero saber se é estrangeiro ou não, eu quero saber se vai funcionar, irmão. Quantas pessoas, o Pelé com 17 anos de idade foi para a Copa do Mundo, imagina isso. O cara é novo, desconhecido, que arrebentou. Tá certo? Por que não? Então, depois que o Pelé ganhou a Copa do Mundo com 17 anos, mas ninguém ganhou, né? Porque o Mbappé foi com 19, parece, né? 19, 18 para 19. Tá certo? Então, meus caros amigos, eu não vejo problema nenhum em o Brasil ter um técnico estrangeiro. Mas se for estrangeiro, que seja um técnico português. E dentro de Portugal, é uma escola boa, fazem bons trabalhos, e o Abel Braga está convivendo no Brasil, conhece aqui o futebol brasileiro, conhece o futebol sul-americano, né? Foram 3 Libertadores aí, meu Deus. Se não fosse a ajuda de juízes aí, o Palmeiras, na verdade, ia ser campeão da Libertadores de novo. Essa que é a realidade. Ia ganhar de novo. Mas enfim, tá certo? Aqui é um comentário que no Brasil, de médico e de louco, todo mundo tem um pouco. E de treinador de futebol também. Faz parte, tá no nosso DNA, de alguns, né? Então é isso aí. Se for para ser estrangeiro, que seja um português. E dentro dos portugueses aí, eu acho que o do Abel Ferreira aí tá de bom tamanho para fazer um trabalho diferenciado. A gente tem que ousar um pouco, porque nós somos co-irmãos, somos patrícios, e no meu entendimento acho que cabe uma oportunidade. A pessoa que apostou no Pelé com 17 anos de idade ousou, porque se ele não jogasse, o que ia acontecer com essa pessoa? Ia queimar o filme. Ele apostou grande, né? Apostou. E deu certo. Então, às vezes, tem que apostar um pouco, sabe? E o futebol brasileiro não pode ficar improvisando. Na Copa do Mundo a gente viu isso. Jogos meia boca que o Brasil ganhou sem muito sufoco, mas não apresentou um grande futebol. Essa que é a realidade. Mas a gente ganhou, para o brasileiro tá tudo certo, mas para mim não foi lá essas coisas. Então, esse aqui é o João Maria direto ao ponto. É uma opinião nossa aqui, minha, exclusiva, tudo no meu nome. Se for estrangeiro, que seja de português, porque brasileiro já dirigiu seleções de Portugal. Então, podemos aí termos um treinador português, mas tem que ter aquela liberdade que eu não sei se vai ter. Esse que é o problema. O problema não é o técnico, o problema também está na CBF e nos empresários que tem por aí. Então esse é nosso ponto. Duvide de tudo, depois duvide da dúvida, estude hoje, porque amanhã pode ser bem tarde, viu? Até mais, tchau.